pessoal, bora lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre costura. Estão vendo uma peça na minha mão que eu vou explicar o porquê, vou dar uma dica no final do vídeo, tá? E vocês vão entender o porquê do vídeo justamente nessa dica, tá? A partir desse momento, aqui no cantinho, você vai começar a acompanhar um outro vídeo que eu estou trabalhando com esse material, tá? Então, nesse período que eu estava fazendo esse vídeo, que é na questão do corte, eu dei muitas dicas, na questão da costura eu tornei a dar dicas, dei dicas de detalhes, de fechamentos, de costura e um monte de coisa, perdi um monte de tempo com esse vídeo aqui, porém, o vídeo para mim foi uma frustração, tá ok? Por que ele foi uma frustração? Porque uma informaçãozinha que eu achava muito relevante me fez ter a perda desse vídeo. E é um pedido de pessoas que já tem tempos que me pediram, que era para poder falar sobre roupa infantil. Então o que acontece? Eu ia dar um processo de montagem de uma calça aqui e isso falhou, né? Então bora lá. Partindo desse princípio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma parte desse vídeo, porque tem dicas interessantes. Eu vou pegar uma parte desse vídeo e vou colocar para você aqui no canal. Se você chegar e falar, Júlio, olha, essa dica eu não tinha prestado atenção, ou ela foi relevante para mim, eu não sabia disso, eu vou partir com uma proposta do seguinte. Toda vez que eu estiver costurando um determinado tipo de produto, ou fazendo algum tipo de produto, eu vou fazer um vídeo chamado Dica Rápida. E eu só vou especificar igual eu vou fazer nesse vídeo. Vou falar somente de um detalhe, porque às vezes eu me preocupo todo em dar a informação toda, às vezes falta recurso, falta capacidade de filmagem, eu não sou muito bom com edição, não tenho muito tempo e eu tenho que atender algumas outras pessoas e acaba o meu tempo perdendo, e eu perdendo um material como esse que eu acho que eu poderia ter utilizado, mas se eu colocar ele vai ser incompleto, e se eu for refazê-lo nesse exato momento eu tenho que esperar uma oportunidade para estar colocando novamente. E é uma informação que eu acho que era de suma importância nesse vídeo que vocês estão vendo. Porém, muita gente pensa que ele ia ensinar a fazer a calça. De certa forma, a calça iria ficar sempre feita, mas os meus focos não são esses. Eu sempre me baseio em cima de um problema que uma pessoa está vivendo, porque é justamente isso que aconteceu no canal. Alguém estava vivendo um problema com uma agulha e eu falei sobre isso com a câmera muito ruim e vocês fizeram um canal. Então eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acham da ideia? Porque assim eu não preciso me preocupar com todo o processo e vou só naquele detalhe. Ó, tal coisa é assim. Isso pode melhorar a tua costura. Então esses vídeos de dica rápida, se vocês acharem relevantes, eu vou colocar, vão ser vídeos bem curtinhos e vocês vão ver mais ou menos o tamanho a partir do final desse vídeo aqui, tá ok? Então é isso. Bom, já que eu comecei a falar com vocês, eu vou aproveitar uma outra dica aqui, uma pergunta que uma pessoa me fez, e vou já dar uma outra dica aqui. Como eu estou com esse tecido na mão, bom, uma pessoa veio até a mim e perguntou se o tecido de uma cor de um lado e do outro lado ele é inferior, tem alguma coisa a ver com qualidade na questão da malharia? Bom, o que eu posso dizer sobre malharia são o seguinte, são as qualidades dos fios, tá? Você tem algodão de primeira qualidade, você tem algodão de segunda qualidade. Então, vou falar sobre a malha de algodão, né? Então, interfere muito no seu processo de produção, no seu fornecedor. Existe material de primeira linha, que são materiais de boa qualidade, e material de segunda linha, que são tingidos rápido e de qualquer jeito. Mas essa questão estampa, seja na biscolaica, seja na malha, seja no que for, é uma coisa interessante de vocês chegarem à conclusão e não eu dar a dica. Olha, essa aqui é a dica assim, assim, não. Eu vou dar a visão para vocês de custo e para que vocês cheguem no raciocínio. Gente, todo o processo de produção de malha, além dele produzir, ser muito caro e poluir bastante, tem fiscalizações terríveis sobre isso. Todo esse processo de produção, existem dois tipos de cores para a malha. Existe o tingimento, que é onde você encontra uma malha como essa aqui, né? Que ela é toda de uma determinada cor. Isso é um processo de tingimento. Existe esse processo aqui, que é o processo de estamparia.
Esse processo de estamparia é um processo mais caro do que o processo de tingimento. Explicar isso é meio difícil, né? Mas para você poder imaginar, não existe isso que um lado tem que ser estampado e o outro também, tá? Não na linha de malharia, porque é o seguinte, seja na bisco, seja o que for, existem malhas exclusivas em que são estampadas os dois lados, eu já vi, mas é muito raro, 98% da sua malha, a outra parte dela não vai estar estampada. Isso não demanda, isso não interfere na qualidade e muitas das vezes não interfere no preço, porque o que manda muito é o processo de produção e também o custo dos fios. Então o que interfere muito é a questão da qualidade do material que você trabalha. Quanto a esse lado de uma cor e outra, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A partir do momento que o tecido é tecido dessa cor que ele é feito, tá? Ele tem que ir para um processo de tinturaria, de estamparia, que vai colocar esse lado aqui. Então o que acontece? É um processo caro, tá? Mas isso não interfere na qualidade da malha. Então é 98% das malhas, quase 100%, eu acho que raramente você vai encontrar, a não ser que seja uma coisa muito exclusiva, a malha estampada dos dois lados. Malha, digo na linha de malharia. E na linha de malharia eu falo em tecidos como viscolaicra, PV, cotton e esse tipo de coisa. Raramente você vai encontrar esse tipo de dois lados de estampa. E isso não quer dizer nada com mais ou menos qualidade. Isso não é uma informação ao qual você deva observar. Os importantes a observar aqui são as cores. Bom, agora vem a parte do vídeo que pode ser relevante para você. Está vendo aqui? A cor predominante aqui é mais escura, porém a cor predominante aqui é totalmente branca. E essa é a dica que segue aí com vocês, que é do vídeo, que falhou, tá? Do processo que eu perdi, que é esse que vocês estão acompanhando aí no cantinho da tela. Vocês vão ver que foi todo um trabalho de quase uma semana perdido. Porém, eu vou colocar um pedacinho aqui. E a proposta é justamente essa. Se vocês acharem que essa informação foi relevante, que é só a questão da linha e da costura, eu vou fazer alguns vídeos chamados Dica Rápida, e cada um eu vou colocar um tema, e cada um muito curtinho, e vou contar com a participação de vocês. Se você tem uma opinião contrária, você me fala. Se você tem uma opinião a favor, você fala, comente aí, porque é ele que vai dar prosseguimento. Porque se ninguém comentar, ninguém achar legal, eu paro por aí, porque talvez não está sendo produtivo. Então a dica que eu vou passar aqui é uma dica bem simplesinha. Provavelmente você já deve ter encontrado ou ter um produto dessa forma aí na sua casa e não tenha prestado atenção. E é esse tipo de dica, ao invés de dar o processo de costura, é que eu vou colocar como dica rápida. Então eu quero saber a sua ideia. O que você acha? Isso aqui é a marca da etiqueta. Não vou colocar etiqueta. Aproveitar que você deu uma parada para poder falar nisso, eu vou virar a câmera aqui, gente, só para ver se eu consigo pegar um ângulo aqui para vocês verem. Vocês vão ver ali, ó, na over tem duas linhas balão, né? Que é as linhas de baixo do looper, branca e uma preta. Eu vou explicar o porquê disso aqui. Isso é uma manhãzinha que muito iniciante não percebe. Bom, aqui vocês vão ver o lado avesso do tecido e o lado direito. E o lado direito, vocês vão perceber que ele tem o fundo escuro, né? E se você olhar a peça assim, você vai pensar que eu simplesmente coloquei qualquer linha aqui. Por quê? Nós colocamos qualquer linha aqui só para costurar. A realidade é que essa linha preta, ela tem um porém. Parece ser uma coisa simples de explicar, mas muita gente não tem noção. Coloca as três linhas brancas. Porém, se você olhar na estampa aqui, o branco aparece muito pouco. O que acontece? Quando você costura na over, acontece o seguinte, um ponto correto da over, quando você segura ele aqui, você puxa, ele aparece, tá? E quando você solta, ele tem que sumir, tá? Puxou, deixa eu ver se eu consigo, puxou, o ponto é visível, né?
e quando você solta ele some. Esse é um ponto legal que não vai estourar. O que que acontece? Sendo essa linha aqui preta, esse ponto na hora que a pessoa ver, vestir, não vai ficar aparecendo branco aqui. Então não vai ficar aquela coisa horrorosa com branco. Na hora que a pessoa senta, a costura expande e fica aquela risca branca de ponto de linha. Então essa é uma manhãzinha que parece ser simples. Vocês vão ver que aqui, ó, na parte de baixo aparece todo branquinho, mas aqui na linha da reta aparece o preto. Então esse é um dos motivos de usar o preto, uma das linhas pretas, que é a linha da agulha, tá ok? O defeito que eu estou tentando falar com eles aí. Aqui. Isso é um erro de estampa, tá? E esse erro, particularmente, não pode ocorrer no tecido, tá? Então, Sujou, né? Sujou. Ele não danifica nem não atrapalha a qualidade da peça em nada, mas dependendo do cliente, se é um cliente que é bem chato, essa peça ali é perdida. E também, assim, você não gostaria de comprar uma calça na hora que você olhar no interior dela, tá aquelas manchas, né? Foi sobre o ponto e a linha da reta, tá? E sobre a predominância das cores. E também aquele probleminha que você... Eu acho que muita gente já viu, que às vezes a pessoa está usando uma leg, uma coisa, e na hora que ele senta, aquela costura se expande e você vê a linha branca, né? Por quê? Porque a costureira utilizou a parte interna toda branca, e sendo que a parte interna era preta. Essa foi a dica do vídeo. Se você acha essa dica relevante, dê aqui a sua opinião, me fale se valeu, dê aí o like se vocês acharem que valeu a pena, né? Se vocês acharem que não valeu a pena, eu vou pesar, como eu sempre pesei, a opinião de vocês. Então eu só faço um vídeo de acordo com o número de dúvidas que eu tenho sobre o assunto e de acordo com as minhas condições de estar fazendo. Eu peço desculpa aos novos no canal, porque eu não sou uma pessoa muito bom com edição de vídeo, tenho problema de revisão e às vezes é muito complexo para mim fazer. Eu não só faço vídeo, né? Eu não vivo de fazer vídeos, então eu tenho outras ocupações. E então, para mim, fazer um vídeo para mim é como vocês aprenderem, que são iniciantes, aprender a costurar. Eu estou sempre à procura de informações. Às vezes não tenho a habilidade necessária, mas eu tento fazer a coisa da melhor forma, né? Mas todos nós lutamos por um espaço, e eu agradeço a todos vocês por terem me dado o espaço e o tempo de vocês nesse vídeo. Muito obrigado e fui!